Então, sejam todos bem-vindos, né? O que nós vamos discutir hoje é basicamente informações relevantes em relação ao tarso, certo? Porque é um dos conteúdos que a gente tem. E o que nós temos em relação ao tarso? O tarso, nós já vimos que é uma região, nós vamos ver que é uma região extremamente importante. Por quê? Porque ela literalmente ela comunica as regiões altas, ou seja, a região femorodiopatelar que a gente já estudou, e as regiões baixas, que seria exatamente o boleto. Então, o tarso ele é um ponto de conexão entre a região femorodiopatelar e a região do boleto, que seria a metatarso-falângica. E o tarso, ele é uma das regiões mais complexas do cavalo. É uma das regiões mais complexas. Por que ela é mais complexa? Porque ele tem inúmeros ossos, são ossos que têm patologias. Nós temos artroses, cistos, fraturas, artropatias, entesopatias, nós temos infecções, nós temos fraturas. Então, temos inúmeros ossos, cada osso com uma forma específica. Nós temos muitas estruturas sinoviais. O tarso é uma das regiões mais completas de estruturas sinoviais. Por quê? Porque nós vamos ter bursas, bainhas e articulações. Além disso, nós temos estruturas tendíneas importantes, tendões extensores cranealmente, tendões flexores caudalmente, e eles têm patologias, depende muito da biomecânica. Além disso, nós temos também ligamentos. E uma das estruturas com maior número de ligamentos é a região do tarso. Alguns são estruturais e outros são ligamentos que, além de ser estruturais, eles selecionam. Então, se a gente faz um resumo do porquê o tarso é tão importante, é principalmente porque nós vamos ter um número de variações de patologias que podem acontecer no tarso. Isso quer dizer que quando nós temos vários tipos de patologias, nós não conseguimos avançar se a gente não tem uma anatomia básica clara, certo? Bom, dentro da anatomia clássica, nós vamos ter diferentes níveis de anatomia. Uma anatomia muito básica, uma anatomia intermediária e uma anatomia avançada. E todos esses níveis de anatomia a gente vai utilizar para estudar com um maior grau de detalhe. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou lhes mostrar hoje qual que é o intuito desta primeira reunião, fazer uma introdução à região do tarso. Então, essa introdução vai ser um pouquinho de anatomia, um pouquinho de clínica, um pouquinho de imagem, e a gente vai misturando tudo em relação a essa nossa realidade, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a minha tela, eu só vou tirar aqui, vou fechar o WhatsApp do computador, e eu vou compartilhar a minha tela, e nesta tela, o que eu vou fazer é, principalmente, lhes mostrar um primeiro caso clínico, um caso clínico, que nós vamos mostrar aqui. Então, vou lhes mostrar um caso clínico, e nós temos várias informações. Bom, e eu quero que vocês vejam aqui. Está todo mundo vendo minha tela? Está conseguindo ver minha tela, certo? Bom, então, sim. Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a compartilhar primeiro um caso clínico. Aqui eu tenho uma pasta dos casos. Eu vou tirar isso daqui. E esse é um caso clínico legal, porque é um caso muito simples. É um caso que vimos juntos com o Ricardo, que está aqui presente. Nós vemos muitos cavalos juntos. E esse foi um caso bacana, porque esse caso é um caso simples, porém é um caso que nos permite começar a explorar a anatomia, certo? Então, o que acontece com esse primeiro caso clínico? Esse cavalo é um cavalo que, basicamente, ele teve uma queixa, né? Uma queixa. E era que esse cavalo, além de ele estar coxo, claudicando, este cavalo, ele também teria uma particularidade interessante. Qual que era a particularidade desse cavalo? No exame físico, nós estamos vendo algumas imagens deste cavalo, né? Umas imagens onde daqui a pouco a gente vai falar do exame físico. Não vou comentar agora nada do exame físico, mas eu vou comentar porque é uma introdução de um caso, principalmente depois, quando a gente for fazer uma revisão anatômica. Então, basicamente, essa região do tarso, a gente já falou que ela é a comunicação entre o boleto e a região femorodiopatelar. Muitas estruturas que passam pela patela, elas vêm da pelvis, e muitas estruturas que passam pelo tarso, elas vêm da patela e da pelvis.
Então, esse é o exame físico, um exame físico que não mostra grandes coisas, mas observem o vídeo da inspeção dinâmica, né? Vamos ver se vocês conseguem ver esse vídeo em tempo real. Só queria lhes pedir para fazer um ok assim, se vocês conseguem ver este vídeo sem estar parado. Vamos ver o vídeo. Está dando para ver bem o vídeo? Queen? Madalena, está travado, né? Não vejo. No, Jairo, não sei. Eu não vejo. Porque está Não vejo o travado? vídeo. Está travado o vídeo? Está travado. Tá, bom, infelizmente imaginei que isso poderia acontecer. Eu não sei por que isso acontece. Vou mostrar outro para ver se talvez melhora ou não melhora. Melhora? Melhorou? Vamos ver então esse vídeo. Conseguiram ver o vídeo? Está um bocado lento. Ok, estou vendo aqui, perfeito. Então, O vamos vídeo está avaliar. muito parado, está muito lento. Está aos saltos, Jair. Última vez. Última vez. Ok. O que vocês viram? Ele está coxo ou não está coxo? Sim. Não se consegue ver bem o vídeo. Não conseguem ver todo mundo ou algumas pessoas conseguem ver? Não. Está muito lento. Está cortado, né? Sim, sim. Está cortado, não deu para ver, não. Então, nós vamos ir resolvendo. Este cavalo, ele está... Se hace lento el video. Sim, é a conexão. Não sei porquê, mas é a conexão. Este cavalo, ele está com uma claudicação do membro pélvico direito. Certo? O membro pélvico direito. Quando a gente vê este cavalo, ele está com o membro pélvico direito e o que acontece com este cavalo é principalmente o quê? O que acontece é que ele faz um barulho. Quando ele anda, ele faz um barulho, ele faz tac, tac, tac. E esse barulho, ele é um barulho que nos chamou muito a atenção. Certo? Bom, aí o que acontece? Eu vou lhes contar o caso, o vídeo, mas nós vamos ver imagens, não vamos discutir. Esse barulho, esse cavalo não mostrava nem efusões, nem aumento de volume. Esse barulho que algumas vezes alguns cavalos fazem, ele pode ser um barulho que pode ser uma das possibilidades de atrito entre osso subcondral e osso subcondral. Então, quer dizer, quando eu tenho atrito entre dois ossos subcondrais, automaticamente eu posso fazer um barulho característico, que é um barulho que às vezes pode acontecer em alguns cavalos. E acontece que o tarso é uma região que poderia ter vários tipos de patologias, como, por exemplo, a perda de cartilagem em articulações de alto e baixo movimento. Então, eu tinha outro vídeo que ele mostrava o barulho. Talvez eu mande ele depois no grupo, ou a gente veja o que acontece com a conexão da internet, porque eu queria que vocês não só vissem o cavalo claudicando como o barulho. E nós tiramos radiografias desse cavalo, e as radiografias desse cavalo foram as seguintes. Dá uma olhada nas radiografias desse cavalo que nos chamaram a atenção dentro dessa avaliação. Elas não estão 100% com toda o contraste ideal, mas queria ver se me fazem um ok, por favor, se vocês estão vendo a radiografia. Estão vendo bem a radiografia? Não? Está lá muito em cima, não dá para ver. Muito em cima de onde? Está no canto superior direito da tela, não está centrada. Melhorou? Não. Está a compartilhar a tela da radiografia? Sim, não, perdão. Eu estou-vos a ver a todos, não estou a ver radiografia nenhuma. Espera aí. Já sei, ok, agora sim, vamos ver. Melhorou? Está jóia. Agora aí tá beleza.
Beleza, obrigado. Tudo é uma questão de ir se acostumando, né? Bom, esta é uma radiografia lateromedial a 0 graus do tarso, certo? E eu gostaria que vocês vissem, nós vamos discutir daqui a pouco anatomia e anatomia radiográfica. Uma das coisas mais importantes de ver numa radiografia, logicamente, são as linhas radiolucentes, que são linhas radiolucentes que elas indicam o espaço articular entre aspas. Na verdade, aqui nós vamos ter o osso subcondral. Lugares de colapso. Quais são os lugares de colapso no tarso? Articulação tibiotársica e as articulações proximais e distais do tarso. E se nós vamos nesse cavalo, né? Acho que tem alguém com o microfone. Mônica, eu vou desligar o meu. Mônica, José Miguel, Felipe, tem uma checadinha para deixar o microfone desligado. Perfeito. Então, o que acontece aqui? Nós estamos vendo nitidamente que tem uma artrose intertársica proximal e uma artrose intertársica distal, perdão, e uma artrose tarso-metatarsica. Só que uma das condições interessantes deste cavalo é que esse cavalo não tem espaço articular. Isso quer dizer que na articulação intertársica distal nós não temos espaço articular e nesta radiografia uma das possibilidades é que, logicamente, o barulho desse cavalo seja proveniente do atrito que fica entre o osso subcondral, entre o terceiro tarsiano e o central do tarso. Nós temos visto colapsos articulares desde a articulação tibiotársica e articulação intertársica proximal e distal. São situações graves de esparaval. É muito diferente um cavalo que tem os teófitos e que tem irregularidade periarticular a um cavalo que perde, principalmente a cartilagem, e ele fica como nessa situação. Beleza. O que nós vimos nesse cavalo, nessa radiografia? Nós vemos nessa radiografia que nós vemos nitidamente uma perda. Observem como nós temos o espaço articular normal aqui na tarso-metatársica, mas nós não vemos uma linha articular na intertársica distal e na tarso-metatársica. Então, esse cavalo é um cavalo interessante porque a gente consegue ver várias características, né, onde desaparece essa superfície. E uma das condições desse cavalo é que os cavalos nesta região eles não mostram efusão. Por que eles não mostram efusão? Porque a cápsula articular dessas articulações distais ela não é distendida, ela não é distendível, ela não é uma cápsula articular grande. Esta é uma radiografia, embora ela não está bem contrastada, mas observem que nós não vemos, literalmente, nós vemos áreas de formação de osteófitos, escleroses, lises e perda do espaço articular. Então, tudo bem. Nós vimos esta radiografia deste cavalo, do membro pélvico direito, e sempre que a gente tem uma situação como essa, a gente acaba radiografando o membro pélvico esquerdo também. E observem que o membro pélvico esquerdo ele está melhor que o direito, porém, ele está também anormal, né? Ok, está também anormal. Então, o que nós levamos em consideração? O que nós levamos em consideração com este cavalo é principalmente um exemplo típico, um exemplo simples, de um caso simples, onde nós temos redução do espaço articular. Um macete interessante, uma dica interessante é que quando nós temos principalmente áreas onde a cartilagem se perde, tem atrito, a clínica destes cavalos muitas vezes não é tão grave quanto se eu tenho uma clínica onde eu tenho perda da superfície articular, principalmente da cartilagem de uma articulação, como por exemplo a tibiotársica. Então, este cavalo, ele se está coxo, ele está claudicando do membro pélvico, mas ele nunca é tão coxo, tão claudicante, quanto se ele teria, principalmente, perda da cartilagem em articulações de alto movimento. Tudo bem. Então, por que nós estamos mostrando esse caso aqui, principalmente nesta região, né? Nesta região, por que nós estamos vendo isto? Porque eu quero fazer uma introdução simples, les mostrar rapidamente aqui uma introdução simples, né? Eu vou fechar aqui esta imagem e eu quero fazer uma introdução simples, basicamente já vou lhes mostrar outra imagem, onde eu vou lhes mostrar esta tela aqui. E eu quero que vocês vejam nesta imagem, por exemplo, nesta tela, este cavalo,
Vou procurar este cavalo. Observem este cavalo aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, né? Mas este cavalo que está aqui, ele sim tem efusão articular no tarso esquerdo, na tibiotársica. É um cavalo que ele não apoia normalmente o membro pélvico esquerdo, a diferença das alterações que acontecem distalmente no tarso. E observem estas duas radiografias. O espaço articular distalmente ele está normal na intertársica proximal e distal e na tarso-metatársica. Mas observem o que acontece aqui na tibiotársica. Nessa tibiotársica, a gente nitidamente, nesta tróclea lateral do talos, a gente consegue ver que tem perda dessa linha articular. Então, nesta imagem, né, conseguem ver bem a imagem, certo? Consegue todo mundo bem? Certo? Ótimo, perfeito. Então, observem que nós temos dois casos de tarso, onde nós estamos vendo dois lugares clássicos de colapso, ou seja, nós vamos ter colapso na tibiotársica, na intertársica distal e na tarso-metatársica. E são situações interessantes. Eu não sei se vocês vão conseguir ver este vídeo, né? Não sei se ele está travado. Está travado também? Está ruim? Faz assim ou assim com o dedo. Algumas pessoas bem, outras mal. Eu acredito que seja interessante ver o nível da internet de cada um, porque algumas pessoas viram bem e outras pessoas não. Então, talvez não dependa da minha internet, talvez dependa da internet de vocês, tá? Bom, eu vou colocar a última vez o vídeo só para vocês verem que é um calo extremamente claudicante, muita dor do membro pélvico esquerdo. Ele tem quase uma claudicação grau 5. Certo? Então, o que acontece com esse cavalo? Esse cavalo, logicamente, ele vai ter uma claudicação muito importante do membro pélvico esquerdo, membro que está realmente colapsado. E esse cavalo tem sinais diferentes em relação a essa característica, né? Tem sinais diferentes em relação a essa característica física. Então, por que estou falando desses dois casos de começo? Porque nós precisamos de uma anatomia detalhada, conhecendo quais são as patologias mais comuns de cada região, e é isso que nós vamos fazer agora, certo? Eu quis começar só com dois casos, só para quebrar o gelo, para ver dois comportamentos diferentes do exame físico, etc. Tem uma pergunta da ferradura. Na verdade, eu recebi esse cavalo. Paulo pergunta se essa ferradura ajuda em alguma coisa. Eu recebi esse cavalo literalmente como um candidato à neurectomia do nervo tibial, porque o diagnóstico foi muito simples, muito fácil, que foi um colapso da tibiotársica. E, na verdade, essa ferradura foi colocada no local até que mandaram esse cavalo. Esse cavalo não tinha, de jeito nenhum, uma possibilidade de neurectomia. Eu já fiz várias neurectomias tibiais de cavalos com artrose tibiotársica, com colapso também, e tenho uma experiência, não de muitos cavalos, mas os cavalos que eu fiz a neurectomia com dor nessa região, eles melhoraram durante 3 ou 5 dias, eles voltaram a mancar. Então, essa ferradura, na verdade, para mim, não funcionaria para nada. Obrigado pela pergunta, Paulão. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer uma revisão anatômica óssea. Esse é o objetivo principal, é começar a fazer uma abordagem de uma revisão anatômica óssea. E agora sim eu vou compartilhar a tela do iPad para começar a fazer uma pequena revisão, que é uma revisão que eu gostaria muito que a gente fizesse. Então, só queria um ok, que vocês estão conseguindo ver bem, por favor. Ok? Muito bem. Eu vou fechar aqui esta imagem, se vocês estão vendo a imagem, vou fechar a imagem de todo mundo, então não vou conseguir ver vocês. Se alguém tem algum comentário, pode abrir o microfone, por favor, e comentar. Então, beleza. O que acontece aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é entender a anatomia geral da região do tarso. E essa anatomia geral da região do tarso, nós vamos começar desde o simples até o complexo, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar do simples. Os simples são basicamente os ossos que nós temos, que seria principalmente a tíbia, a região do calcâneo. Além do calcâneo, nós vamos ver a região do talos, nós vamos ver o quarto tarsiano, esse seria o quarto tarsiano, nós vamos ver o central do tarso, o terceiro tarsiano, o terceiro metatarsiano e o quarto metatarsiano.
Essa é uma imagem básica, principalmente desta primeira parte da anatomia, que seria principalmente a anatomia óssea lateral. Bom, o que acontece com essa região? Cada região, cada estrutura, ela tem uma estrutura muito importante. Por quê? Porque se nós vemos, por exemplo, na tíbia, nós vamos ter que a tíbia, por exemplo, ele tem dois tubérculos, um tubérculo cranial e um tubérculo caudal, que ele dá origem aos ligamentos colaterais. Mas eu não vou entrar tanto em detalhes, senão esta anatomia desta área, ela demora 2h30, né? Do tarso. Então, a gente não vai fazer uma anatomia específica, vamos fazer uma revisão rápida para entender uns princípios básicos dessa primeira parte da anatomia. E aqui dentro desses dois tubérculos, nós vamos ter um sulco. E esse sulco é um sulco onde passa o tendão extensor digital lateral. Se nós analisarmos o calcâneo ele vai ter dois tubérculos. Um tubérculo cranial e um tubérculo caudal. Então, nós vamos colocar A e B. Qual dos dois é mais importante? O B é mais importante, porque o B ele recebe o tendão comum do calcâneo. Como a gente já tinha analisado isso, do tendão comum do calcâneo, porque vocês lembram que o tendão comum do calcâneo ele é formado principalmente por 4 tendões, flexor superficial, pelo gastrocnêmio, o bíceps femoral lateralmente e o semitendinoso. Além disso, nós vamos ver que a superfície plantar, essa superfície plantar, é uma superfície onde a gente sabe que nós temos a origem do ligamento plantar longo do calcâneo. Então, esta estrutura, que nós vamos colocar aqui de C, ela é muito importante. E se nós analisarmos distalmente, nós vamos ter este tubérculo, que é chamado de tubérculo caudal do quarto tarsiano, ele também atua junto com o ligamento plantar longo do calcâneo. Então, nós vamos ter aqui um tubérculo caudal do quarto tarsiano. Perfeito. Por que é importante isso? Porque junto com a cabeça do quarto metatarsiano, nós temos uma função muito importante deste osso. E uma das funções mais importantes deste osso, qual que é? Eu vou apagar aqui esse nome, e é o primeiro truque, é que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir, sempre nós vamos dividir esse quarto tarsiano em duas metades. Vamos colocar uma metade, que vai ser uma metade cranial e uma metade caudal. Embora o foco em anatomia óssea e não tecidos moles, mesmo assim, eu quero lhes mostrar que o ligamento mais forte do cavalo é este ligamento que chama ligamento plantar longo do calcâneo. E ele tem dois tipos de fibras. Estas fibras, que são fibras profundas. Por que profundas? Porque elas vão aqui para o tubérculo caudal do calcâneo. E esse ligamento, ele tem fibras superficiais, que eles se inserem onde? Eles se inserem exatamente na cabeça do quarto metatarsiano. Então, se vocês veem aqui, nós temos estas fibras, elas são as superficiais. Então, nós temos fibras superficiais e fibras profundas. E essas fibras, elas também acabam se inserindo junto, ou seja, elas passam por cima e do lado do quarto tarsiano e do quarto metatarsiano. E por que nós dividimos em duas metades? Porque esta outra metade, que está cranial, ela vai receber um ligamento colateral longo. Ligamento colateral longo. Perfeito. Agora, como o foco não é uma anatomia específica desta região, eu quero lhes mostrar algumas informações, eu quero ir passo a passo e ver algumas informações relacionadas principalmente a essas geografias. O que nós fizemos ainda nesta imagem? Nós vimos aqui vários ossos, que seriam tíbia, calcâneo com os dois tubérculos, cranial e caudal. Nós vimos o talus, e esse talus, nós vamos ver que esse talus ele vai ter uma fossa, e essa fossa é uma fossa que é exatamente essa região que é côncava, onde nós vamos ter a inserção de um dos ligamentos, que é um ligamento profundo, e nós vamos ter duas trócleas. Quais são as duas trócleas? Uma tróclea lateralmente, que ela termina numa pequena concavidade. E medialmente não tem concavidade. Então, duas trócleas. Perfeito. Nós vimos também o quarto tarsiano. Este quarto tarsiano, ele tem um tubérculo, que está aqui atrás, nós já vimos. E nós vimos o central do tarso,
e nós vimos o terceiro tarsiano, que se articula com o terceiro metatarsiano e atrás o quarto metatarsiano. Perfeito. Então, se nós analisarmos agora a vista medial, observem como a vista medial é totalmente diferente da vista lateral. É totalmente diferente. Daqui a pouco a gente vai ver alguma imagem útil, que vai ser uma imagem, principalmente uma imagem radiográfica. Então, o que acontece? Se nós vamos ver aqui, por exemplo, nesta imagem, a tíbia, olha que diferenças tão importantes que a gente tem aqui na tíbia. Por quê? Porque a tíbia, ela vai ter um maléolo, que é um maléolo medial da tíbia, e vamos colocar ele amarelo. Este maléolo medial da tíbia, perdão, e ele não tem os tubérculos, e esse maléolo é muito mais insinuado. E daqui saem os dois ligamentos colaterais. Então, beleza, por que nós estamos vendo isso? Nós estamos vendo isso pelo seguinte, quando eu vejo uma radiografia, agora sim eu queria que vocês vissem com muita atenção. Por quê? Porque acontece que aqui nesta região eu tenho estruturas dominantes e estruturas que não são dominantes. Então, se nós já discutimos que esta região da tíbia, eu gostaria de lhes fazer a pergunta de esta estrutura que está aqui, seria medial ou lateral? Sabendo que nós vamos ter uma dominância. O que vocês acham? Se nós temos dois tubérculos lateralmente e um maléolo medial da tíbia, essa estrutura que está aqui é medial ou lateral? O que acham? Vou aguardar, não tem problema. Ó, vamos ver aqui. Dá uma olhadinha aqui. Pode ser aqui mesmo. Lembra que nós vimos aqui lateralmente a tíbia. Tem dois tubérculos e um sulco. Certo? Medialmente, que nós temos um tubérculo. Então, eu vou melhorar esse desenho aqui. Eu vou tirar, só para não confundir, esta imagem e eu vou colocar ela melhor. Eu vou colocar ela melhor. Eu vou colocar só a região do tubérculo. Então, eu vou colocar esta região do tubérculo aqui nesta região, que seria o ponto de inserção dos ligamentos colaterais. Então, logicamente, essa estrutura é medial, certo? E se a gente volta na radiografia, a gente sabe que esta estrutura é o tubérculo. Então, observem que é interessante ver como, nesta imagem, nós vamos ter na radiografia lateromedial o tubérculo medial da tíbia. Então, ele fica dominante nessa radiografia. Então, esse daqui é o tubérculo medial da tíbia. Perfeito. E nós vamos ver outra estrutura que seria mais simples, que seria qual? Nós vamos ver o calcâneo. E este calcâneo, ele migra e ele forma os dois tubérculos. Tubérculo cranial e tubérculo caudal. Esse tubérculo continua de forma plantar. E aqui nós vamos ter uma estrutura anatômica que chama processo coracoides. Isso chama processo coracoides. Muito bem. Neste processo coracoides, ele é lateral. E se nós vamos ver esta imagem óssea, observem que linda imagem, como nós estamos conseguindo ver. O tubérculo cranial, o tubérculo caudal e esta estrutura cranial, ela se continua cranialmente como processo coracoides. Isso quer dizer que o processo coracoides, ele faz parte da articulação tibiotársica. Perfeito? Faz parte da articulação tibiotársica. E esse processo coracoides, que eu acabei fazendo ele muito longo, vou colocar o processo coracoides só até aqui, certo? Ele é lateral. Então, se a gente começa a colocar estruturas medial, lateral. O calcâneo lateral, logicamente, e agora nós vamos estudar um pouco a tíbia. O que acontece com a tíbia? A tíbia, eu vou abrir outra foto, outra apresentação que está aqui. Eu coloquei esta imagem aqui, porque a tíbia sozinha. Então, eu gostaria que vocês vissem a tíbia. Olha que linda a tíbia. Esta imagem da tíbia é uma imagem lateral. Por que eu sei que é lateral? Porque o número 3 é o tubérculo cranial e o número 4 é o tubérculo caudal. O número 6 é o tendão do extensor digital lateral. E o número 5
vai ser o sulco, onde passa o tendão. Mas o que eu quero chamar a atenção é que vocês vão ver aqui, literalmente, dois côndilos. Quais são os dois côndilos da tíbia? Eu posso chamar o côndilo A e o côndilo B. Logicamente, este côndilo aqui é o côndilo lateral e o côndilo B é o côndilo medial. Por que eu sei que o côndilo lateral? Eu sei que o côndilo lateral porque nós estamos vendo a superfície lateral com os dois tubérculos, certo? E um macete, uma dica é que esta estrutura parece um capacete de samurai. Como assim um capacete de samurai? Que é a região cranial do sulco intermédio da tíbia, que seria principalmente a região da crista intermédia da tíbia, ela é menor cranialmente do que a número 2, que é a crista intermédia da tíbia caudalmente maior, certo? Então, na radiografia, nós vamos levar em consideração que, primeiro, um dos pontos de maior índice de osteocondrite dissecante é o número 1, é aqui. OCD, primeira posição. Nós vamos ter um maior índice de osteocondrite dissecante na crista intermédia da tíbia cranial. E a crista intermédia da tíbia cranial, ela é menor em comparação da crista intermédia da tíbia caudal, que ela é maior. Mas aqui também temos OCD. É um ponto menor, de menor frequência, mas mesmo assim é um ponto onde nós sim temos aparecimento de osteocondrite dissecante. Agora, por que eu mostrei esta foto? Eu mostrei esta foto principalmente porque eu gostaria de mostrar, principalmente na radiografia, que aqui nós estamos vendo nitidamente a trajetória da região cranial e caudal, que seria a crista intermédia da tíbia cranial, observem ela aqui, e a crista intermédia da tíbia caudal. Perfeito? Se nós temos a crista intermédia da tíbia, observem que a crista intermédia da tíbia, ela tem duas superfícies articulares. Quais são as duas superfícies articulares? As duas superfícies articulares são principalmente uma superfície articular que está em vermelho, certo? Está em vermelho, que seria a superfície articular da crista intermédia da tíbia intermediária, caudal e cranial, e outra superfície articular, que seria a superfície condilar. Isso quer dizer que nós vamos ter uma, duas e três superfícies articulares. Se nós temos três superfícies articulares numa imagem como essa, logicamente, eu preciso encontrar três superfícies articulares numa radiografia. Então, aqui nós começamos a ver já a anatomia detalhada, radiográfica, onde eu vejo uma superfície articular de um côndilo com uma tróclea, uma superfície articular de outro côndilo com uma tróclea, e aqui consigo ver a superfície articular do sulco intertroclear, porque esta tróclea tem este sulco intertroclear, que é diferente das duas trócleas, em contato com a crista intermédia da tíbia. Então, esta estrutura amarela que está aqui, literalmente está tendo um espaço do osso subcondral entre o sulco intertroclear, que seria este sulco intertroclear, e estaria sendo articulado com esta região, que seria a crista intermédia da tíbia. Então, é muito interessante ver que toda essa anatomia óssea, ela se aplica 100% nessa imagem. Tudo bem. Agora, nós vamos para o talus. O que acontece com o talus? Observem que o talus, lateralmente o talus, ele tem uma concavidade. E esta concavidade, ela também vai ter uma rugosidade. Qual que é a rugosidade? A rugosidade, ela está no calcânio. E nós vamos ter uma fossa, que é esta fossa, e além desta fossa, nós vamos ter outra rugosidade também. Por que este talus ele tem uma relação direta, principalmente com o calcânio nesta região? Porque acontece que nós vamos ter a inserção dos ligamentos colaterais. Então, na radiografia, porque o foco agora é mais anatomia óssea, utilizando o raio-x, olha que interessante que vai acontecer. Se eu sei que toda essa região da fossa ela é uma região côncava, observem o que vai acontecer com esta radiografia lateral. Esta radiografia lateral, ela está me mostrando principalmente toda esta região, que é a região lateral da fossa. Esta é toda a região da fossa.
E nós não conseguimos ver medialmente. Por que nós não conseguimos ver medialmente? Porque medialmente o talus é totalmente diferente do que a região lateral. Então, vamos fazer um resumo. Dominância da tíbia, crista intermédia da tíbia cranial e caudal, ok? Mas esta região do maléolo medial da tíbia, ou tubérculo medial da tíbia, que está aqui como M, ele tem uma dominância medial, porque ela está aqui. Agora vamos ver na radiografia a região da fossa lateral do talus. Essa fossa lateral do talus, ela tem uma dominância radiográfica na região lateral. Olha aqui, região lateral, que recebe os ligamentos colaterais. Perfeito. Vamos ver o processo coracoides. Processo coracoides e o calcâneo. Ele é, logicamente, lateral. Nós vamos ver aqui o processo coracoides, barriguinha pequena. Eu vou ver o tubérculo cranial e caudal. E nós vamos ver que ele se continua distalmente para se articular com o quarto terciano. E nós vimos também, literalmente, as duas trócleas, onde a tróclea que fica côncava vai ser sempre a tróclea lateral. Então, lembrem que aqui nós vamos ter uma área que vai ser côncava, que não dá para ver nesta radiografia porque está muito alinhada, e sempre esta tróclea vai ser lateral e a outra tróclea sempre vai ser medial. Perfeito. Agora, o que nós vamos ver? Nós vamos ver outra estrutura, que vai ser uma estrutura que fica no talus medialmente. Então, vamos ver que esta região é a região do talus. Perfeito. Então, nós temos aqui o talus. O talus, ele está conformado por dois tubérculos. Este tubérculo, que é o tubérculo medial proximal. E este tubérculo, que é o tubérculo medial distal. Qual que é a função principal desses dois tubérculos? Sempre recepção de ligamentos colaterais ou recepção de ligamentos. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter dois tubérculos que eles não aparecem nitidamente na radiografia, porque observem que a radiografia ela marca principalmente a fossa, que é uma estrutura lateral. Então, se nós vemos os dois tubérculos, nós não vamos ver literalmente os tubérculos, mas observem como nós temos maior densidade óssea distalmente nessa região do talus. Se eu vejo esta radiografia, observem que eu consigo diferenciar que toda esta região que está aqui é uma região muito mais densa. Eu não vejo o talus, mas eu vejo que ela é muito mais densa que, por exemplo, esta área. Por que eu vejo que ela é mais densa? Porque exatamente aí fica a região do talus, certo? Ok. Então, nós estamos vendo nomenclatura que aparece lateral em umas vistas, em uma imagem lateral, algumas aparecem mediais e outras aparecem laterais. Nós vamos continuar com o calcâneo. E acontece que o calcâneo, medialmente, tem esta estrutura que vai ser chamada de sustentáculo talis. Sustentáculo talis. Por que o sustentáculo? Sustentáculo talis, ele sempre vai ser medial. E esse sustentáculo talis, ele se articula, olha que interessante, com a superfície caudal do talus. Esta superfície caudal do talus, e nós temos aqui que esta articulação, ela vem caudalmente com o talus, formando uma das três articulações talocalcâneas. Como assim talocalcâneas? Porque eu tenho aqui o talus e o calcâneo. E se eu junto o talus com o calcâneo, eu vou ter a formação da articulação talocalcânea. E é uma das áreas mais importantes, porque aqui nós temos uma patologia, que é a artropatia talocalcânea. Primeira consideração, a talocalcânea são três articulações, 1, 2 e 3. Segundo, ela se comunica 100% com a articulação tarsocrural ou tibiotársica. Isso é muito importante. Então, nós vamos ver que esse sustentáculo talis, ele faz parte do calcâneo, ele não é um osso separado, tudo este é o calcâneo. O calcâneo, nós já vimos toda a região do tubérculo, caudal, cranial, e ele migra lateralmente. E este sustentáculo talis, ele vai estar formado principalmente por três articulações. Então, se nós analisamos na radiografia, nós estamos analisando exatamente áreas específicas, como, por exemplo,
a superfície plantar do sustentáculo talis. E nós estamos vendo a superfície dorsal não articular do sustentáculo talis. Nós estamos vendo o osso compacto, isto é osso compacto, como se fosse um navicular. E este osso trabeculado é o osso esponjoso. É muito importante saber que quando nós temos um osso, não importa se é um osso navicular, lembram do osso navicular? Eu tenho meu osso navicular nesta região e eu nunca posso falar que o navicular tem cortical e medular. Nós precisamos ter nomenclaturas de ossos pequenos, cuboides, como o carpo, o navicular, os ossos distais do tarso. Eles têm, principalmente, um osso compacto. E nós vamos ter um osso esponjoso, que é um osso totalmente trabeculado. Então, esse daqui é um osso esponjoso. Isso se aplica para os ossos distais do tarso, se aplica para o calcâneo, se aplica para o carpo, se aplica para o navicular e se aplica para a primeira e segunda falange. O último osso que tem cortical e medular é a primeira falange. Então, claro, quando eu começo a tirar aqui essas estruturas, né, nós vimos um caso agora, recentemente, agora começando nossa reunião, um caso de um cavalo que tinha alterações radiográficas do tarso, e nós estamos vendo basicamente o seguinte: nós estamos vendo que esta área é o sustentáculo talis, perfeito, sustentáculo talis, e esta outra planta do sustentáculo e esta outra final do sustentáculo. Beleza. Agora, acontece que nós vamos ver duas articulações. E eu vou mencionar essas duas articulações, três articulações, não são duas, são três. E eu vou colocar essas articulações de uma cor um pouquinho mais difusa. Eu vou colocar uma cor laranja, eu sempre coloco cor laranja, e eu vou colocar essas articulações aqui. E observem que nós vamos ter uma articulação, que é esta articulação, outra articulação, que é esta articulação, daqui a pouco eu vou lhes mostrar quais são e de onde vem, e outra articulação, que é esta articulação. Então, nós estamos tendo, literalmente, três linhas. Dentro destas três linhas, esta linha que está aqui, ela fica imediatamente cranial ao sustentáculo talis. Isso quer dizer que se o sustentáculo talis ele é medial, essa articulação vai ser uma articulação talocalcânea medial. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu quero lhes mostrar uma imagem anatômica que já está desenhada. Estes desenhos que vocês estão vendo aqui são os desenhos das aulas que as pessoas do curso online de acessos sinoviais recebem. Essas imagens que vocês veem aqui, uma das aulas que eles recebem. Então, observem que linda imagem. Esta é uma imagem lateral do calcâneo. Se esta imagem lateral do calcâneo, número 1, tubérculo cranial, número 2, tubérculo caudal. Número 4, processo coracoides. E neste processo coracoides, nós vamos ver que esta região tem, principalmente, lateralmente, porque lembrem que isto é lateral. Isto é super importante. Esta vista é lateral. E se esta vista é lateral, nós estamos vendo uma articulação lateral proximal e uma articulação lateral distal. Quer dizer que o calcâneo ele vai ter duas articulações talocalcâneas laterais, uma proximal e uma distal. Agora vamos ver medialmente. O que acontece medial? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem da vista medial. Perfeito, tenho esta imagem aqui. Ó, o que acontece? O amarelo é o sustentáculo talis, porque esta é uma vista medial. Observem como nós temos uma vista medial. E se o número 3 é o sustentáculo talis, nós temos aqui que literalmente nesta imagem, que é uma imagem, vamos colocar ela laranja de novo, esta imagem número 3, ela fica caudal à superfície plantar do sustentáculo. Então, este sustentáculo talis, que toda esta área que está aqui, é uma região que basicamente é a articulação talocalcânea medial, que nós já tínhamos visto.
E nós vimos aqui número 1 e número 2. Por quê? Porque lateralmente nós temos a talocalcânea lateral proximal, porque ela fica em cima, e esta fica embaixo. As duas são laterais. E esta daqui é a talocalcânea lateral distal. Com isso, nós conseguimos 1, 2 e 3 articulações talocalcâneas. Então, olha que interessante ver aqui que quando nós vemos um calcâneo, nós estamos vendo número 1, talocalcânea lateral proximal. Número 2, talocalcânea lateral distal. E número 3, talocalcânea medial. Agora vamos dar uma olhada de frente, oblíqua. Olha que linda essa imagem. Esta é uma foto oblíqua proposital. Por quê? Porque nesta foto oblíqua proposital, nós estamos vendo aqui a superfície articular lateral proximal. Olha aqui o processo coracoides, lembra? Esse é o processo coracoides do calcâneo. E se esta é lateral, esta também é lateral, só que ela é distal. E esta, que está cranial ao sustentáculo talis, é a talocalcânea medial. E acontece que quando eu faço uma radiografia a 0 graus, esta número 3, que está aqui, ela se alinha com a número 1 que está aqui. Se eu alinho as duas imagens numa radiografia, observem o que vai acontecer. O que vai acontecer é que eu vou ter uma linha só. Isso é super importante na imagem radiográfica. Observem que eu posso traçar uma linha de 3:1 e parece que fosse só uma articulação. Esta linha aqui parece que fosse só uma articulação. Por quê? Porque as duas estão alinhadas. A diferença de uma radiografia é que ela fica oblíqua e essa radiografia oblíqua mostra duas linhas. Uma radiografia 0 graus mostra uma linha. E a pergunta é, quais são as linhas que se alinham numa boa radiografia lateral? As linhas são 1 e 3. Quer dizer, talocalcânea lateral proximal com talocalcânea medial. Perfeito? Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora vai ser, novamente, voltar na nossa imagem que nós estávamos lendo. E agora, se nós vamos ver nitidamente, vou apagar aqui essa imagem de novo, vou apagar, e observem que eu quero que vocês vejam, vou apagar tudo aqui, tudo, né? Porque a gente começa a ser mais sutil na avaliação radiográfica, baseado na anatomia óssea, para conseguir ver os detalhes mais relevantes. Então, por exemplo, observem aqui, nesta imagem, que nós temos esta superfície articular que está daqui para cá. E aqui tem uma linha. Essa vamos chamar ela de M, de Maria. Nós vamos ter outra linha articular que está aqui para cá. Vamos chamar ela de X. E nós vamos ter outra linha que está aqui, que vamos chamar ela de Y. Certo? Então, o que é M? Talocalcânea lateral proximal. O que é X? Talocalcânea medial. Por quê? Porque ela está cranial ao sustentáculo talis. O que é Y? Talocalcânea lateral proximal. Certo? Então, quer dizer, uma boa radiografia, às vezes, alinha M com X. E fica uma imagem só. Por que esta imagem ela não ficou bem? Por que essa imagem não ficou 100%? Porque eu vejo duas linhas aqui. Observem que se eu vejo duas linhas aqui no talos, é porque eu errei um pouquinho a angulação, que seria esta. Qual que seria a radiografia ideal? A radiografia ideal depende do que eu quero ver. Sim, porque nós estamos vendo algumas coisas. Observem, esta radiografia está muito mais oblíqua. Eu estou vendo duas talocalcâneas e a terceira eu não vejo. A diferença dessa radiografia que está muito melhor. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo, principalmente, informações relevantes à radiografia lateral, estudando anatomia óssea, certo? Estudando anatomia óssea. Bom, eu vou fazer um parênteses aqui, só para respirar um pouquinho aqui. Vou ler aqui e ver como que nós estamos. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Pode repetir, por favor? Claro, eu repito sim. Que parte que precisam, Rodrigão?
talvez fazer uma revisão rápida, talvez, né? Uma revisão geral. Querem fazer uma revisão rápida? Sim? Como que estamos? Está dando para ver bem a imagem? Estamos conseguindo visualizar o começo de uma anatomia óssea, aplicando para uma radiografia, vendo um caso clínico. Estamos só aquecendo um pouco, utilizando o iPad, principalmente isso. Temos 5, 10, 15, 20, 25 pessoas, beleza. Então, vamos fazer uma revisão rápida de tudo que nós vimos. Ah, ok. Já Rodrigo já entendeu. Perfeito. Não importa. Vamos fazer uma rápida revisão. Eu vou lhes fazer uma revisão, primeiro óssea e depois radiográfica. Beleza? Vamos lá. Então, vou compartilhar de novo a tela aqui. Xochi, Sim? mira, ¿quieres ver a Jairo? Bom, o microfone vai ficar fechado. Beleza, então vamos lá, vou compartilhar a tela e vamos começar aqui a fazer aqui nosso compartilhamento de novo para ver esta imagem. Perfeito, então vamos lá. Eu vou fazer rapidamente. Lado lateral, tíbia. A tíbia tem 2 tubérculos, um cranial e um caudal. Os 2 tubérculos emitem os ligamentos colaterais. Não nos preocupamos com nada de tecido mole. Entre os 2 tubérculos tem um sulco, que vai ser o sulco lateral da tíbia, que vai passar o tendão do músculo extensor digital lateral. Nós temos um calcâneo. Esse calcâneo tem um tubérculo cranial, que não recebe absolutamente nada, e um tubérculo caudal, que recebe o tendão comum do calcâneo. O tendão comum do calcâneo, ele recebe flexor superficial, gastrocnêmio, lateralmente o bíceps femoral e medialmente o semitendinoso. Beleza. Nós vamos ver que no aspecto plantar, temos o ligamento plantar longo, que ele se insere no tubérculo caudal do quarto tarsiano, a porção profunda, e que o quarto metatarsiano, a cabeça, ele se divide em 2 segmentos. Um segmento caudal, que é a porção superficial do plantar longo do calcâneo, e uma porção cranial, que nós não vimos ainda tecido mole, mas recebe o ligamento colateral longo ou superficial. Aproveitando já, o quarto tarsiano tem um corpo e um tubérculo caudalmente. Nós vamos ter embaixo do talus o central do tarso, embaixo o terceiro tarsiano, embaixo o terceiro metatarsiano. O talus tem as 2 trócleas. Lateralmente, o talus tem uma fossa, que é dominante na radiografia. E distalmente, nós temos uma pequena concavidade que distingue a tróclea lateral da tróclea medial. E a tíbia, nós vimos também que tem uma crista intermédia, que não está aqui, que é cranial e que é caudal. Perfeito. Se nós vemos a crista intermédia, fazendo uma rápida revisão, essa crista intermédia da tíbia é uma crista intermédia da tíbia cranial, que é o maior índice de osteocondrite dissecante número 1, ela é menos insinuada ventralmente, e a número 2, a crista intermédia tíbia caudal, que se vê muito bem no raio-x. Nós vamos ter uma superfície articular que está riscada de vermelho, que é a crista intermédia da tíbia entre cranial e caudal, e nós temos 2 superfícies articulares dos côndilos, caudalmente, côndilo lateral e o côndilo medial. Caio, não sei em que parte que Voltou. Olha, Sim, agora sim. Sim, caiu. Eu acho que o computador não suportou um monte de nome. O computador crashou aí a anatomia. O computador ele pediu arrego. Deixa eu ver se está tudo bem, né? Eu fiquei falando sozinho aqui quando eu vi estava a tela preta. Mas eu acho que continua gravando, sim. Onde que caiu? Em que parte que caiu? Estávamos ali na tíbia. Beleza. Estávamos a começar, acho que na tíbia. Na tíbia, ok. Estava lendo a revisão? Tá boa? Sim. Tá boa, tá boa. Tá bom. Tá bom. Então vou compartilhar de novo. Compartilhar os microfones de novo, só para fazer microfonia e vamos lá. Lembrem que esta aula ela está gravada, né? Então vocês vão poder assistir ela bastante.
né? Com maior prazer. Então, beleza, vamos lá. Então, aqui. Então, continuamos aqui com nossa revisão. Vou fechar aqui. Sobre o talos. Vamos lá, o talos. Nós vimos que o talos tem o calcânio, perdão, o calcânio tem 1 e 2, tubérculo craniano e caudal, e o número 4, o processo coracoides. Número 4, o processo coracoides, e lateralmente nós vamos ter duas articulações, talocalcânea lateral proximal e talocalcânea lateral distal. Perfeito. Além disso, nós vimos o calcânio medialmente, que ele tem cranialmente a distribuição dos sustentáculo-talis. Sustentáculo-talis. Nesta imagem, nós estamos vendo 3 articulações talocalcâneas. Articulação talocalcânea, que vai ser a número 1, talocalcânea lateral proximal, número 2, lateral distal e número 3, talocalcânea medial. Perfeito. Nós vimos que a medial com a talocalcânea lateral podem se unir numa só articulação, ou quando a radiografia fica oblíqua, nós vamos ver 3 linhas, que seriam a número 1, a número 3 e a número 2. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma rápida revisão medialmente. O que nós temos medialmente agora? Medialmente, nós vamos ter o maléolo medial da tíbia, nós vimos os tubérculos proximal e distal, perdão, proximal e distal. Nós vimos que a tróclea lateral, ela é lisa e ela não tem nenhuma concavidade aqui embaixo. E nós vimos o sustentáculo talis, que o sustentáculo talis faz parte do calcânio e ele é medial, formando a articulação talocalcânea medial. Basicamente foi isso que nós conseguimos ver nesta imagem. Agora, o que nós vamos ver rapidamente? Nós vamos tentar ver as mesmas imagens que nós discutimos na radiografia. Na radiografia, nós vimos a M e o maléolo medial da tíbia. Além disso, nós vimos a região verde cranial e caudal e a crista intermédia da tíbia cranial e caudal. Aqui nós vemos o processo coracoides, calcânio, tubérculo cranial e caudal. Lateralmente, nós vamos ver a fossa. E aqui, M, talocalcânea lateral proximal. X, talocalcânea lateral distal. Perdão, medial. E o Y é a talocalcânea lateral distal. Então, vamos melhorar aqui esta imagem, porque aqui ficou... Vamos colocar aqui letras melhores. Então, vamos fazer a rápida revisão. Então, vamos ter aqui a talocalcânea lateral distal, talocalcânea lateral proximal e talocalcânea medial. Agora sim, com 3 cores diferentes aqui. Amarelo, talocalcânea lateral distal, azul, talocalcânea lateral proximal e vermelho, talocalcânea medial. Muito bem. Nós vimos na radiografia as duas trócleas, diferenciando a concavidade sempre a tróclea lateral, e nós vimos 3 superfícies articulares da tíbia, que basicamente são as duas superfícies articulares que nós citamos, que era da articulação tibiotársica, e esta superfície articular que está aqui é da articulação do sulco intertroclear com a crista intermédia da tíbia, sendo que esse espaço amarelo é o espaço articular. Beleza, basicamente foi isso que nós vimos em relação a essa pequena revisão. Beleza? O que nós vamos fazer? Vamos continuar estudando um pouquinho distalmente. Estamos indo muito bem. O que acontece distalmente? Agora nós vamos ver pelo aspecto medial. O que acontece no aspecto medial? No aspecto medial, o que nós vamos ver aqui é, literalmente, que nós temos vários ossos, e esses ossos vão ser os seguintes. Nós vamos ter o central do tarso. Sempre central do tarso, ele é único. Depois nós vamos ter o terceiro tarsiano. E este terceiro tarsiano, ele tem esta irregularidade, insinuação. É 100% normal. Se eu tiro aqui, por exemplo, aqui meus desenhos, certo? Observem que esta superfície mais insinuada, ela aparece na radiografia oblíqua e ela é 100% normal. 100% normal. Por que ela é assim?
porque tem outros ligamentos de uma anatomia específica, que é o ligamento talo-tarso-metatarsiano. É um ligamento que não precisam se preocupar, mas de qualquer maneira eu vou lhes contar para que funciona esta estrutura. Tem um ligamento que chama talo-tarso-metatarsiano. Por que talos? Porque ele se origina no tubérculo caudal distal do talos e ele se insere no tarso, ou seja, ele faz esta diferenciação. Ele é o ligamento talotársico e ele segue para o metatarso. Observem como esta região ela é toda irregular medialmente, é normal. Então, esta região ela recebe estas fibras no metatarso e esse é um ligamento oblíquo. Esse ligamento chama o ligamento talo-tarso-metatarsiano. É um ligamento que evita a rotação. Por enquanto não é um ligamento que se lesiona, então não se preocupem, mas eu quero pelo menos explicar por que os acidentes ósseos. Então nós temos que, se este daqui o talos, né, vamos colocar aqui o talos, este daqui o central do tarso, este o terceiro tarsiano e este o terceiro metatarsiano. E logicamente nós vamos ter este osso, que é um osso, que eu sempre diferencio ele como se fosse um peixe, né? Dá uma olhadinha aqui como se fosse um peixe. Eu vou desenhar a cabeça do peixe e a cauda do peixe aqui, certo? Eu vou fazer o olho, as aletas, né? E aqui esta região das aletas. Então é literalmente um peixe. Sempre a cabeça é o segundo tarsiano e a cauda é o primeiro tarsiano. Isso é matemático. Sempre a cabeça é o segundo tarsiano e a cauda é o primeiro tarsiano fusionado. Então, nós vamos ter aqui o segundo tarsiano e o primeiro tarsiano, que ele é longo. Então, o que dizer? Agora vem um ponto muito importante. Observem que isso daqui é super importante. Dá uma olhadinha nesta dica. Qual que é a dica? Eu tenho um vídeo que eu vou lhes convidar a assistir, né? Eu vou lhes passar depois, que chama As Duas Radiografias Laterais do Tarso. Por que chama isso? Porque lateralmente a radiografia lateromedial, ela não é única. Se eu faço aqui um desenho, o raio-x lateromedial, ou seja, a vista lateromedial, ela sempre deve ter duas posições, A e B. A posição A, ela focaliza a região proximal. E a posição B, ela focaliza a região distal. Eu poderia lhes explicar muito mais detalhado por que isto, mas o que eu posso lhes explicar é que a angulação proximalmente aqui é diferente da angulação distal do osso. Então, se eu quero focalizar aqui em cima, eu preciso de um ângulo. E se eu quero focalizar aqui embaixo, eu preciso de outro ângulo, certo? Então, este ângulo A é diferente do ângulo B. Então, o que dizer? O que nós vamos levar em consideração é que na radiografia lateromedial do tarso, nós estamos vendo anatomia óssea pura. E nós vamos sempre focalizar duas imagens, né? Duas imagens, perfeito. Então, dá uma olhadinha aqui que vai acontecer. Na primeira radiografia, que vai ser esta radiografia, ela está focalizando a região proximal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto aqui rápido, mas eu vou apagar tudo aqui, tudo isso que nós fizemos, vou apagar, né? Depois vou lhes mandar a foto. Mas eu quero que vocês observem esta radiografia. É uma radiografia onde as trócleas estão quase alinhadas. E eu vejo muito bem a articulação talocalcânea, lateral, proximal, distal e medial. Mas eu não vejo nitidamente as regiões distais. Se eu faço uma imagem aqui, eu traço uma linha daqui para baixo, eu não vejo bem. Mas aqui eu vejo bem. Sim? Então, o ângulo radiográfico, nós vamos fazer isso na prática. Né? Se Deus quiser, este ano ainda em outra data, nós vamos fazer isto. Esta radiografia tem um foco proximal e ela não consegue mostrar nitidamente a região distal. O que eu vou fazer? Eu vou angular esta imagem e eu vou fazer outra radiografia, olha que linda imagem, onde eu não estou vendo bem em cima, mas eu estou vendo muito bem embaixo. Certo?
dá para ver a diferença das duas radiografias, certo? O que acontece nessa radiografia distalmente? Distalmente, eu estou vendo muito bem as seguintes estruturas. Quais estruturas que eu vou ver? Vou apagar tudo isto e eu vou mostrar aqui as estruturas que nós vemos. Observem como fica perfeito a cabeça do peixe e a cauda do peixe. Mesma coisa que nós fizemos, certo? Que as bolinhas, né? Esse seria o peixe. Sempre a cabeça é o segundo e a cauda é o primeiro. E eles são dois ossos fusionados. E nós vamos ter o terceiro tarsiano e aqui nós temos o central do tarso. Então, quando a gente faz essa nomenclatura, eu consigo ver muito bem que o central do tarso aparece muito bem, nitidamente. Eu consigo ver muito bem a superfície articular, com o primeiro, com o segundo, com o terceiro e a superfície dorsal. Eu consigo ver muito bem o terceiro com o metatarso, com o quarto, com o segundo, e eu consigo ver muito bem o segundo com o primeiro, com o segundo, porque observem que aqui nós estamos tendo, literalmente, o segundo metatarsiano e nós estamos tendo aqui o quarto metatarsiano. Sim? Nós estamos tendo aqui a região do segundo metatarsiano e aqui nós estamos tendo o quarto metatarsiano. Então, esta imagem é muito melhor. Observem como esta imagem é muito melhor em comparação de esta imagem que está aqui. Concordam? Observem como aqui eu tenho um desarranjo articular. Eu não consigo ver muito bem qual que é o espaço. Agora, aqui em cima eu consigo ver muito bem em comparação desta região, onde aqui em cima eu tenho um desarranjo das talocalcâneas. Eu não consigo ver aqui uma imagem nítida da talocalcânea, do sustentáculo talis, mas eu consigo ver muito bem essa imagem distalmente aqui. Então, o que acontece? Nós conseguimos ver várias imagens muito nítidas. E outra das coisas que em algum momento nós vamos distinguir, vamos discutir, é principalmente que nos ossos cuboides a gente sempre vai ter exatamente essas características. Então, observem como na metade deste desenho eu estou colocando aqui, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui uma imagem um pouco mais grossa, onde eu estou tendo, não muito grossa, vou colocar ela aqui. Eu estou tendo um pouquinho mais grossa aqui, pode ser. Ok? Estou tendo aqui o osso compacto. Este todo osso compacto. Ok. E aqui, eu estou tendo meu osso esponjoso. E ele é trabecular. Geralmente, esta região tem pouca densidade e esta região tem alta densidade. Sempre o osso compacto ele é muito mais denso. Então, parte das patologias do tarso, que a gente muitas vezes vê, sutis, é quando nós temos inversão. Quer dizer que o osso compacto, ele se torna lítico e o osso esponjoso, ele se torna compacto. Isso se chama de inversão de densidade. Então, é aqui onde nós começamos a ver, por exemplo, ossos que têm estresse de fratura, superfícies irregulares, áreas de radiolucência potencialmente de um cisto, começo de artroses, artropatias talocalcâneas, como por exemplo, artropatias, e nós temos outras estruturas muito mais detalhadas. Isso daí já é uma imagem já muito mais detalhada. Por exemplo, se nós analisamos, vou lhes mostrar uma imagem que é uma anatomia um pouquinho já mais avançada, mas ela é útil. Observem o que acontece numa imagem como esta. Numa imagem como esta, vou lhes mostrar aqui, vamos procurar. Observem que aqui. Bom, eu vou talvez trocar de imagem, porque aqui já tenho, eu já tenho, essa daqui é uma aula só de anatomia óssea. Então, eu vou lhes mostrar o que eu quero dizer com isso. Aqui nós vamos ver esta imagem que eu quero lhes mostrar, por exemplo, que seria esta. Observem que bonita esta imagem. Esta imagem é o calcâneo. E neste calcâneo, nós já tínhamos visto, principalmente, estas articulações. Quais eram essas articulações? Eram a talocalcânea lateral proximal, número 1,
a talocalcânea lateral distal, número 2. ¿Por qué lateral? Porque nós estamos trazando uma linha, aqui é lateral e aqui é medial. E aqui nós estamos vendo o sustentáculo talis, certo? E nós vamos ter aqui esta articulação, que é a talocalcânea medial, que é número 3. Só que eu gostaria que vocês vissem outros detalhes que nós temos, como por exemplo, qual? Como por exemplo, esta área que nós temos aqui, que é uma área irregular. Esta área irregular é porque nós vamos ter sempre estruturas de ligamentos interósseos. Ligamentos interósseos. E esses ligamentos interósseos são chamados de sinus. O que é um sinus? É um ligamento interósseo que ele se insere exatamente nessa região irregular e ele forma um sinus. Por que estou falando disso? Porque observem que nós temos sinus, por exemplo. Olha que bonitas imagens. Vou para lhes mostrar um exemplo. Este osso é o terceiro tarsiano, que ele tem forma de champignon. E este osso terceiro tarsiano tem esta área irregular, onde nós temos um sinus dos ligamentos interósseos que unem o terceiro tarsiano com o terceiro metatarsiano embaixo e o terceiro metatarsiano com o central do tarso. E observem as superfícies articulares do terceiro. Esta superfície articular do terceiro com a região distal do talos. Esta é uma superfície articular e isso daqui é um sinus. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma luxação tarso-metatársica ou intertársica distal, não é por ruptura dos colaterais, geralmente por ruptura do sinus, que seria o ligamento interósseo. Ele é muito mais forte. Os colaterais, eles podem se romper secundariamente, porque esse ligamento é muito forte. Jair, mas por que você está falando isso agora? Porque acontece que nós conseguimos ver detalhes radiográficos. Observem, por exemplo, esta imagem. Se vocês observam aqui, já faz parte da anatomia já mais avançada. Nós temos a linha verde, número 1, é a talocalcânea lateral proximal. Esta, número 2, é a talocalcânea lateral distal. Azul, talocalcânea medial. E eu gostaria que vocês observassem uma área radiolucente que está aqui, caudal ao sustentáculo talis. Ela faz esta volta, migra cranial e continua distalmente. Este espaço que está aqui é o sinus talocalcâneo, exatamente o mesmo sinus que eu lhes mostrei lá nessa região. Então, alterações de detalhes pequenos, sutis, eu posso diagnosticar artropatia talocalcânea, muitas vezes porque nós temos uma entesopatia do sinus. Claro, o mais importante é saber que nós não vamos ter só osteocondrite dissecante e esparavão. Nós tendo uma anatomia já mais avançada da estrutura dos ossos, da distribuição articular, da comunicação e, logicamente, aplicando no raio-x, a gente começa a ver algumas patologias já com muita mais facilidade, certo? Beleza. Então, claro, já levamos 1h30 e nós vimos só a vista lateral. Nós não vimos nenhuma outra vista, né? Só a vista lateral medial. Então, só para resumir um pouco assim de todas as informações que nós estamos tendo, né? Nós estamos tendo várias informações relacionadas a casos clínicos onde eu preciso fazer histórico, inspeção estática, inspeção dinâmica, flexões, bloqueios perineurais ou sinoviais, depois das flexões, radiografia, ultrassonografia, a palpação associada e, logicamente, interpretar a imagem. Então, claro, imagina, levamos 1h30 discutindo a vista lateromedial do tarso. Falta a vista dorsoplantar, as oblíquas, as skyline, é muita informação, mas o importante é fazer uma pequena abordagem. Eu ainda quero muito lhes convidar a dar uma checada na velocidade da internet, porque eu tenho muitos casos que eu gostaria de lhes mostrar e são muitos vídeos, né?
vídeos que a gente tem, vídeos de casos clínicos, etc. Então, se nós analisarmos o que nós estudamos hoje, nós fizemos, primeiro, uma introdução anatômica da anatomia óssea, pelo menos lateral e medial. Nós vimos algumas estruturas importantes de inserção de ligamentos. Nós vimos, não vimos ainda quais são as patologias comuns, mas nós vamos ver isso depois. Nós vimos, principalmente, algumas inserções tendíneas e ligamentares. E nós começamos a aplicar essa anatomia óssea na radiografia do tarso. Pelo menos essa primeira parte. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. Tenho o meu vídeo desligado porque... ok. É uma boa observação. Às vezes desligar o vídeo, o Rodrigo está comentando, às vezes pode ser isso, né? Bom, eu tenho muitas informações ainda. Não sei se vocês querem fazer algumas perguntas aqui. O Camilo está perguntando. A teologia da entesopatia dos sinos, sempre luxação, subluxação não é trauma, é geralmente estresse, carga. A luxação e a subluxação geralmente é traumática. Vou lhes mostrar aqui algumas radiografias para não ficar só na teoria. Observem, por exemplo, algumas imagens, como por exemplo estas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que nós podemos ter de imagens? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Tá, deixa eu passar aqui rápido para trás. Isso, por exemplo. Vamos ver. Um pouquinho rápido, mas não fez mal. Tá. Então, por exemplo, patologias muito simples. Nós podemos ter osteoartrite degenerativa, muito simples de diagnosticar. A gente vê as áreas de osteófitos na tarso metatársica. Nós vamos ter um combinado entre esclerose e lisis. Nós vamos ver radiografias como estas, muito bem detalhadas distalmente, mas aqui uma radiografia como esta, a gente conseguiu ver, por exemplo, uma estrutura radiolucente. Vamos ver que está escrito, não sei se tem alguma coisa. Eu não estou vendo o chat agora. Ok. Já vou lhes responder já algumas perguntas, então. Então, o Paulo pergunta, a entesopatia determina a efusão também? Claro, essa é uma boa pergunta. Efusão também nos períodos iniciais, sem alteração radiográfica? Sim. A entesopatia, as entesopatias que são intraarticulares, as mais importantes geralmente são proximais. É muito raro ver uma entesopatia distalmente na cabeça do quarto, do segundo, é raro. As entesopatias, elas acontecem no trajeto da articulação tibiotársica. Então, o comum é que a gente tenha efusão em cavalos que têm entesopatia. Exatamente isso. Agora, falando da entesopatia dos sinos, geralmente elas causam, sim, efusão tibiotársica, que era o que eu queria lhes mostrar. Eu queria lhes mostrar principalmente esse caso. Deixa eu lhes mostrar pontualmente o que eu quero lhes mostrar. Por exemplo, observem este aqui. Esta daqui é uma luxação completa, intertársica proximal. Qual que é a patologia deste cavalo? É a ruptura dos sinos intertársico proximal. Não é a ruptura dos colaterais, porque os colaterais estabilizam a tibiotársica. E quem estabiliza distalmente a intertársica proximal, distal e tarso-metatársica são os sinos. Então, quando a gente vê uma radiografia como esta, a gente não deve culpar os ligamentos colaterais como que eles estão rompidos. Aqui, o trauma principal é do sinus intertársico proximal. Isso que aconteceu neste cavalo. Consequentemente, se rompem os colaterais. Vocês lembram que quando nós dissecamos a região a femorotibiopatelar, nós dissecamos essa articulação e nós falamos que quando se rompe o cruzado caudal, geralmente se rompe o ligamento colateral medial. Lembram disso na dissecação? Uma dissecação bem bacana que nós fizemos. Quando se rompe o cruzado caudal, geralmente se rompe o colateral medial. O que acontece aqui? Quando se rompe o sinus intertársico proximal, nós temos luxação completa e se rompem os colaterais. Perdão. E se rompem os colaterais. Beleza. Agora, observem esta radiografia. Bom, primeiro, observem esta seta amarela aqui.
esta seta amarela aqui está mostrando uma estrutura radiolucente na articulação intertársica distal. O que é isto? Este é o famoso sinus intertársico distal. Se nós vemos esta imagem radiolucente redonda entre o talos e o central do tarso, nós temos um sinus. Este sinus é o intertársico proximal. Quer dizer, todos os sinos eles aparecem totalmente visíveis na radiografia. Depende muito de cada posição. E aqui nós estamos vendo os ossos. Observem como estes sinos eles têm sempre uma superfície regular, tanto proximal quanto distal, e é o que acontece principalmente nessa imagem. Este cavalo, observem que legal este caso. Este cavalo tem uma efusão tibiotársica no tarso direito, e nesta efusão, observem esta imagem radiográfica que se compara com uma imagem normal, onde nós temos nitidamente uma artropatia talocalcânea. Observem que aqui nós temos a linha da articulação talocalcânea proximal lateral, e esta é parte da medial. E este cavalo, ele tem uma perda exatamente desta linha radiolucente que eu tenho aqui, cranial ao sustentáculo talis, que é a articulação talocalcânea medial. Este cavalo, ele tem efusão. Por quê? Porque as talocalcâneas, elas se comunicam 100% com a tibiotársica. Então, nós temos aqui uma artropatia talocalcânea, uma entesopatia do ligamento interósseo talocalcâneo, e nós temos uma inversão do padrão radiográfico no central do tarso. Observem que aqui nós temos lises e aqui nós temos escleroses, exatamente o que eu desenhei. Observem aqui que cranialmente no central do tarso tem escleroses no osso compacto, está normal. Nós temos área mais radiolucente no osso esponjoso, está normal. E aqui temos uma inversão da densidade. Esta é uma imagem clássica de uma artropatia talocalcânea, que a gente também deve ver, porque a artropatia talocalcânea se comunica 100% com a tibiotársica, certo? Aqui a gente faz uma flexão, observe uma radiografia lateral flexionada, onde nós temos aqui lises do sinus talocalcâneo, artropatia da talocalcânea medial e artropatia da intertársica proximal. Isso é o que acontece com esse cavalo, beleza? Então, nós temos várias características em relação a esses casos. Vamos ver que outras perguntas. Agora sim, nós vamos abrir para perguntas. Uma pergunta aqui, deixa eu minimizar. A intensopatia determina a efusão nos períodos iniciais, sem alteração radiográfica? Sim. Pode acontecer que antes da radiografia nós tenhamos efusão. E tem outras causas de efusão, sim, radiografia positiva. Como diagnosticar, na verdade, os diagnósticos dos sinos geralmente não é uma situação tão comum, mas se acontece muito, principalmente em cavalos que têm uma fratura incompleta, uma pré-fratura, ou cavalos que às vezes têm um cisto, etc. E é indiscutível que para as patologias de tarso, o mais comum é basicamente o seguinte: utilizar os outros métodos diagnósticos, como por exemplo tomografia computadorizada, etc. Por quê? Porque tem casos difíceis. Então, se nós vemos, por exemplo, casos fáceis, tem casos difíceis, onde a gente vê uma imagem como esta, a gente fala qual que é o diagnóstico desse cavalo, uma radiografia totalmente normal, se a gente vê. O diagnóstico, ele passa, em algumas situações, nós vamos ter que procurar a cintilografia para tentar ver os focos de uptake positivos e saber qual que é a região óssea que realmente está sofrendo, analisar novamente a radiografia, e se a radiografia, mesmo com a cintilografia negativa, é indiscutivelmente importante a tomografia ou a ressonância. Então, a cintilografia é muito importante, principalmente aqui a gente vê o tarso direito, o tarso esquerdo. Aqui nós temos um uptake positivo na região distal do tarso. E, logicamente, que neste membro pélvico esquerdo, um uptake positivo nessa região pode ser mais o terceiro tarsiano, talvez seja. Em comparação do outro membro, ele é positivo para a cintilografia. E depois da cintilografia, nós vamos para a tomografia computadorizada. E aí a gente já tem um método avançado de imagem, um método onde realmente a gente consegue
ver a máquina fazendo a tomografia computadorizada e dando o diagnóstico desse cavalo. Então, nós vemos, por exemplo, neste caso, que são algumas patologias comuns, são patologias comuns deste cavalo, e nós vemos nitidamente, primeiro, os métodos de imagem, mesmo sendo cintilografia, eu sei que aqui a região da tíbia, tubérculo craneal, caudal, aqui deve ser o sustentáculo talis, aqui está o central do tarso, terceiro tarsiano, terceiro metatarsiano, tubérculo caudal do quarto metatarsiano. Eu preciso saber a anatomia óssea mesmo para os diagnósticos que eu posso ver cintilograficamente, e vocês veem que a interpretação tomográfica é 100% anatomia óssea. Maléolo medial da tíbia, tubérculo medial caudal, medial distal, tróclea medial, tróclea lateral, crista intermedia da tíbia, quarto tarsiano, central do tarso, terceiro tarsiano. A gente vê esta imagem medialmente, a gente vê que medialmente nós vamos ter o maléolo medial da tíbia, sustentáculo talis, articulação talocalcânea medial, tubérculo lateral distal, segundo e primeiro tarsiano. Então, quer dizer, não interessa o método diagnóstico, o que interessa é a anatomia. E levando em consideração a anatomia, eu vejo o que é normal e o que é anormal, e este cavalo nitidamente tem uma fratura sagital do terceiro metatarsiano, que é uma patologia bastante comum do tarso, de animais de corrida, animais de explosão, quarto de milha, cavalo de corrida, não é tão comum em cavalo de salto, e a análise tomográfica é esta. Não importa se ela é corte sagital, aqui nós temos o calcâneo, olha aqui o tubérculo lateral, crânio e caudal, aqui o sulco lateral, aqui está o extensor digital lateral, tróclea lateral, tróclea medial, maléolo medial da tíbia, a imagem começa a descer. Eu vejo, por exemplo, a tróclea medial, tróclea lateral, articulação talocalcânea medial, aqui nós vemos o sinus talocalcâneo, sustentáculo talis, nós temos a articulação talocalcânea medial, e nós conseguimos ver todas as imagens, não importa o método diagnóstico, até conseguir ver a patologia. Então, vocês veem que o mais importante, sempre, eu sempre falo isso, que a pessoa que conhece anatomia, ela nunca vai ter desafios grandes em relação a tomografia, cintilografia, ressonância, ultrassom, anestesia local, bloqueio perineural, acessos sinoviais, porque isso se torna fácil. A gente sabe que esta é a região caudal do terceiro tarsiano, que aqui está uma das origens do suspensório do boleto, que aqui nós temos o segundo e o terceiro tarsiano, este é o flexor digital lateral, inclusive tecidos moles, aqui a gente tem terceiro metatarsiano, quarto metatarsiano, segundo metatarsiano, e a gente consegue diagnosticar essas patologias que às vezes são desafiadoras na radiografia, mostram um caminho na cintilografia e elas batem um martelo na tomografia computadorizada. Então, agora, o mais importante sempre é a base anatômica, porque se a base anatômica ela é forte, tudo fica muito mais fácil. Eu sempre falo a mesma coisa, né? Vocês já conhecem que essa é uma das coisas. Rodrigo pergunta o que se insere na face caudal do talos. Na face caudal do talos. Deixa eu colocar aqui uma imagem para saber exatamente onde. Vamos ver. Eu vou colocar aqui essa imagem de novo. Ok. Então, vamos para a região do talos. Vamos tentar ver aqui uma imagem do talos para eles responderem essa pergunta. Vamos ver exatamente em que local. Deixa eu trocar a Jairo, mais na região do sustentáculo, tá? Beleza, no sustentáculo. Beleza. Rodrigão, vamos lá. Então, eu vou te responder. Primeiro, vamos dar uma olhadinha nesta imagem aqui. Esta imagem é uma imagem onde nós vamos isolar as duas estruturas que a gente tem aqui. Quais são? A primeira, nós vamos ter aqui o calcâneo, que nós já vimos que quem está aqui é o ligamento plantar longo do calcâneo, que é o ligamento mais forte do cavalo. É o mais forte do cavalo. E nós já tínhamos analisado que esse seria o sustentáculo talis. Perfeito. O que nós vamos ter? Duas estruturas. Primeiro, quando nós vamos ver aqui, esta borda distal do sustentáculo, ele emite um ligamento que chama ligamento plantar distal do tarso. E esta estrutura aqui em cima, ele emite um ligamento
que chama ligamento plantar proximal do tarso. Para que servem esses dois ligamentos? Eu vou te explicar todas as camadas que tem aí. Para que servem esses dois ligamentos? O ligamento plantar proximal do tarso. Vamos lá. Vou apagar aqui rapidinho, só para facilitar o desenho. Então, o ligamento plantar proximal do tarso. Vamos colocar ele aqui como vermelho. Tá. O ligamento plantar proximal do tarso se origina aqui no sustentáculo talis, como nós vimos agora há pouco. E esse ligamento plantar proximal é um ligamento muito grosso, que se continua com a cápsula articular tibiotársica. Então, este ligamento, ele tem a função de dividir a articulação tibiotársica da bainha tendínea do túnel do tarso. Pronto, aí nós já analisamos uma imagem. Por que do túnel do tarso? Porque aqui atrás nós vamos ter o músculo flexor digital lateral que passa com o tendão flexor digital lateral. E este tendão flexor digital lateral é uma das três cabeças do flexor digital profundo. Flexor digital lateral. Em outras palavras, o sustentáculo talis permite a trajetória do flexor digital lateral. Que patologias nós temos aqui? Nós vamos ter a tendinopatia do flexor digital lateral profundo. 1. 2. Nós temos sepsis. Por quê? Porque nós temos sepsis muitas vezes por trauma. Nós vamos ter aqui 3. A tendinosis. Tendinose, que é a degeneração do flexor digital lateral. Essas são as 3 patologias mais comuns. E tem patologia. E nós vamos ter, às vezes, as fraturas. Beleza, o que acontece distalmente? Distalmente, nós vamos ter este ligamento. Vamos tirar só um pedacinho desta seta aqui. Distalmente, nós vamos ter este ligamento, que nós vimos que era um ligamento distal, que era o ligamento plantar distal, e este ligamento plantar distal do tarso, observem que ele vem proximal e distal ao sustentáculo. Ele emite fibras para o suspensório e fibras para o check inferior. Então, qual que é a função deste ligamento plantar distal? A função deste ligamento plantar distal é prover fibras para o ligamento suspensório do boleto no membro pélvico e fibras para o ligamento acessório do flexor digital profundo, ou conhecido como check inferior. Então, respondendo a pergunta do Rodrigo, o que tem atrás do sustentáculo talis? Primeiro, flexor digital lateral. Esse flexor digital lateral, ele já é uma das 3 cabeças do flexor profundo. O que tem proximalmente? Ligamento plantar proximal do tarso, que divide a tibiotársica da bainha tendínea do tarso. E distalmente, nós temos o ligamento plantar distal do tarso, que divide 2 fibras que provém fibras para o ligamento suspensório do boleto e para o check inferior. Então, nós temos esta imagem, e uma imagem muito importante. No curso de acessos sinoviais, as pessoas que vão receber esta aula de tarso, vocês vão ver, e na aula eu falo que a gente não pode coletar líquido nesta região quando tem suspeita de sepsis. É uma região proibida. Por quê? Porque se eu tenho contaminação da bainha tendínea aqui, e eu passo através do ligamento e da cápsula, que é muito fina, eu vou contaminar a tibiotársica. Então, esta região, se vocês veem no vídeo de acesso no túnel do tarso, eu só injeto, só coloco uma agulha exatamente nesta região. Por que nesta região? Porque é uma região segura. Por que é uma região segura? Porque aqui eu tenho o trajeto da bainha tendínea e ele é limitado principalmente pelo osso. E a última estrutura que eu vou mencionar aqui para responder para o Rodrigo é a seguinte. É esta. Ó. Se nós temos o ligamento plantar longo do calcâneo, que é este, lembrem que aqui nós temos a
a origem e a trajetória do ligamento plantar longo do calcâneo, que ele tem fibras profundas que vão para o tubérculo caudal do quarto e fibras superficiais que elas vão para a cabeça do quarto metatarsiano. É isto aqui que nós temos. Acontece que se nós temos o trajeto do flexor digital lateral, perdão, vou colocar outra cor. Se este é o trajeto do tendão do flexor digital lateral, que se une com as fibras do flexor digital medial, você lembra que são dois tendões e que recebem aqui as fibras do tibial caudal, 1, 2 e 3 cabeças do flexor profundo. Por que estou fazendo isto? Porque as fibras do ligamento plantar longo do calcâneo, eles emitem as fibras que formam o retináculo plantar do tarso. E aí nós temos a vedação da bainha tendínea. Conclusão, respondendo para o Rodrigo, quais são as estruturas plantares do sustentáculo talis? 1. Ligamento plantar proximal do tarso. 2. Ligamento plantar distal do tarso. 3. Flexor digital lateral. 4. Nós temos o retináculo plantar do tarso. Essas são as estruturas principais que nós temos no aspecto plantar do tarso. Beleza? Obrigado. Imagina, Rodrigo. Com prazer. Vamos ver outra pergunta. Bom. Beleza, Miguel, sem problema, já vamos terminar. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Não sei se vocês querem, já para terminar, né? Não vou dar mais conteúdo, acho que está muito bom. Nós temos 3, 5, 25. Eu acho que nós temos perto de 50 pessoas, talvez, eu não sei. Mas eu quero, não sei se alguém nos últimos 5 minutos quer abrir o microfone, comentar alguma coisa e principalmente aquele famoso debriefing. O que vocês acharam? Né? O que vocês acharam? Nós levamos quase 2 horas, né? Por isso que eu tenho que ter um tema específico para a gente conseguir citar uma informação que seja relevante. Então, se alguém gostaria de abrir o microfone e ver o que vocês acharam, a dinâmica, as imagens ficaram bem. Nós estamos quase com 50 pessoas. Posso falar aqui um pouco. Aqui, claro que com quase, não sei, deve haver uns 5.000 quilómetros, não, entre Lisboa e o Brasil, mas é excelente estar com você outra vez e o conteúdo, vindo de uma quarentena, de repente entramos num ritmo diferente. Você tem um ritmo que é muito acelerado. Eu sei que é o ditado. A gente já está num ritmo mais calmo. Mas muito obrigado e claro que depois revendo a aula outra vez vai ser muito. Claro, obrigado, Rodrigão. Sim, o intuito é principalmente isso, é aproveitar a quarentena. Eu falei, nós conversamos muito com a Mônica, os grupos que eu tenho vínculo real, tenho carinho pelos grupos que começam a se formar e eu faço questão de fazer o convite, mandar o Zoom. Na segunda-feira nós vamos fazer um encontro similar com o México. Eu não convidei o pessoal do México porque eles têm um pouquinho de dificuldade com o português e são outros focos também, né? Outro foco porque vocês têm um conteúdo que iriam receber de Tarso, então eu queria continuar estudando um pouquinho. Tarso já é um pouquinho mais complexo, então por que não aquecer e mostrar algumas imagens, navegar um pouco? Mas tudo isso daqui também acaba sendo um pretexto de um encontro nosso. Para mim é tão bom ver vocês de novo, e muita gente tem me escrito e a gente discute casos. Então, a intenção, né? O Tarso é segunda intenção. A primeira intenção é a gente se conectar, fazer coisas úteis. Eu sei que é um desafio por causa dos filhos e a hora, né? Agora em Portugal são 11, meia-noite. Imagina, meia-noite. Então, eu fico muito grato e lisonjeado de vocês estarem firmes aí hoje até meia-noite.
E eu vou disponibilizar, então, esta reunião, esta aula. Já está gravando ainda, vou parar de gravar daqui a pouco. E vai ser muito bom lhes compartilhar essas informações. E o que vocês acham se a gente se encontra, então, uma outra data? Acho ótimo. Nos encontramos outra data. A gente pode ver coisas variadas, mas a gente pode estudar um pouquinho mais de Tarso e ver alguns casos. E talvez a tarefa de casa, são duas tarefas de casa. A primeira, sempre fazer revisão. Eu vou lhes mandar o vídeo, hoje mesmo vou gravar o link aqui e vou lhes colocar o link no grupo. Se vocês querem compartilhar com alguém da sua confiança, algum amigo, colega, aluno, estão totalmente liberados, porque o intuito destes encontros que nós temos aqui é agregar valor para outras pessoas que talvez estejam não só em quarentena, como estejam também querendo aproveitar a informação. E tomara que eles também se juntem no nosso grupo que está estudando no Xaquemate, nas nossas jornadas de estudo. Então, a primeira tarefa é manter a revisão. E a segunda tarefa, dá uma checada na velocidade da internet, porque eu acredito que talvez seja a velocidade da internet da pessoa que está conseguindo ver o vídeo lento, certo? Porque para mim funciona bem aqui. Porque aí eu consigo lhes mostrar vídeos e ultrassonografia e tenho muita coisa aqui montada, beleza? A outra coisa, vocês acham que eu vou mandar o link, para todo mundo para que consigam ter o acesso à aula, não tem problema. E outra coisa importante é com que frequência vocês gostariam de se encontrar? Eu não sei, mas dependendo do tempo que tivermos para rever o material, se fosse uma vez por semana, seria ideal. Certo. Eu concordo. Acham que está tudo bem se a gente se encontra? Vamos fazer então, a gente vai discutindo a data, mas é importante a gente ficar conectados no grupo. Talvez a gente possa fazer uma vez por semana, mesmo variado. Às vezes a gente só faz caso clínico, às vezes a gente faz só radiografia, a gente vai mudando. E nós temos outros assuntos também para estudar. Outra coisa, tem bastante material gratuito. Vocês estão assistindo as jornadas que a Quarter está tendo, da maratona e tudo? Tem conseguido ver? Sim. Levanta a mão, por favor, quem tem visto a maratona? Quem tem visto a maratona de anatomia, biomecânica? Beleza. Então, tentem assistir. Tem informações bem legais na maratona, tem... algumas coisas são básicas, outras coisas são um pouquinho mais trabalhadas, mas vamos ver isso, beleza? Então, tentem ficar juntos, ir estudando, e é basicamente isso. Eu agradeço muito aí a presença de todo mundo, é uma sala cheia, tem 2 páginas, bastante gente, eu estou aqui contabilizando, quase 50 pessoas. Então, é muito bom estar com vocês. Eu desejo de coração que vocês tenham uma boa jornada agora nesta quarentena, que a gente se cuide bastante, que compartilhe com as famílias, que seja um momento de reflexão, que esse tipo de reuniões que nós fazemos são reuniões com uma energia muito boa, isso que a gente precisa ter. Ser coletivo, estar juntos, se apoiar, se ajudar. É muito legal como vocês veem que todas as empresas e os canais de televisão se movimentam, tentando ajudar, né? Não sei se vocês viram que algumas empresas de telefonia e de televisão e de antenas estão dando horas gratuitas, está um monte de curso liberado, gratuito, para as pessoas poderem estar juntos. Então, um movimento que eu acho que é mais importante que qualquer coisa, vocês sabem que meu pensamento é sempre estar juntos, agregar valor, se ajudar, se apoiar, e isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Estamos longe, mas estamos perto, né? Contem comigo, eu fico muito feliz de estar aqui até tarde com vocês, eu vou disponibilizar a aula e vamos tentar nos encontrar mais vezes, vou tentar, se tem alguma dúvida, alguma expectativa, eu vou acompanhando o processo aí do nosso estudo, beleza? Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu desejo que passem boa noite. Obrigado por seguir firmes aí comigo. Sempre que lembrem que energia é o mais importante.
Então, a energia nunca pode parar. Beleza? Abaixo o coronavírus. Sim, coronavírus vai ficar para trás. Agora já temos opções de tratamento, né? Então, opções de tratamento. Obrigada, Jairo. Hã? Obrigada. Imagina, com o maior prazer e Obrigado. com carinho. Muito obrigada, Jairo. Um abraço, Jairo. Obrigadíssimo, um abraço, muito obrigado. Tá? Vamos tirar uma foto. Obrigado, Jairo. Um abraço. Um prazer. Vamos tirar uma foto, todo mundo. Vamos lá. Espera aí, são 2 páginas. Isso. Espera aí, só um minutinho. Abre a câmera, deixa eu tirar. Um minuto. Espera aí, que falta outra. Um minuto. São duas telas. De novo. Ótimo. Muito obrigado, gente. Passem uma boa noite. Agradeço de coração aí vocês junto no estudo e sabem que podem contar comigo. Beleza? Um abraço a todos. Obrigada. Obrigado. Beijão para todos. Tchau. Obrigada. Manda o link. Um abraço, obrigado. Abraço. Tchau, obrigado. Obrigado. Boa noite.